mas tem muita vontade de mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. Antes da gente falar com ele, primeiro eu vou dar um bom dia. André, seja muito bem-vindo, obrigada por você ceder um pouquinho do seu tempo, vir até aqui, nos prestigiar com sua presença e conversar um pouquinho com a nossa audiência. Tô feliz demais, Renato, e Vini, obrigado demais pelo contato, feliz demais em voltar para nossa amada Cabo Frio, nossa região dos lagos. Meu salve aí para toda a tropa aí de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Guaba Grande, São Pedro Aldeia, Saquarema, vocês têm meu coração e tenho memórias maravilhosas aqui em Cabo Frio, tantas tardes ensolaradas ali no Peró. Lembro que a última vez que eu tive aqui foi em 2009, quando eu fui no nosso Alair Correia, nosso Correão, ver o Botafogo lançar um sapeca iaiá contra o nosso Cabo Friense. Você é botafoguense? Doente, roxo. Você sabe que todo botafoguense é um sujeito que tem o caráter talhado desde muito cedo, né? Porque é um sofrimento permanente. Meu Deus do céu. Botafoguense é bem parecido com caráter. Bem parecido com o vascaíno, só que um pouco mais, né? Exatamente. Não, a gente veio de longe. Vem mais longe. Mas foi um 4-0 aqui no Correão, eu tava lá e feliz demais de estar podendo vir aqui nessa grande batalha que eu decidi encampar para representar o povo da região dos Lagos do Rio de Janeiro contra os bandidos armados, os bandidos engravatados, às ordens. Antes da gente começar esse bate-papo com essa figura interessantíssima que é o André Marinho, eu tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo. A gente vai primeiro falar com a Jaque Duarte para trazer a previsão do tempo para esta segunda-feira e o início de semana, né? O tempo hoje, a madrugada deu uma chuvidinha, amanheceu chovendo, depois ameaçou um solzinho. Amanheceu fresquinho, né? E tava frio, bem fresquinho, né? Opa! Jaque, como é que vai ficar o tempo para essa semana? Vai ser nesse clima, ou seja, chove, chove? Diz pra gente. Bom dia, queridos amigos ouvintes e telespectadores da Rádio RCFM. Hoje, segunda-feira, 13 de julho, a semana começa com tempo instável em toda a região dos lagos. Ainda temos uma previsão de chuva de 80%. Eu avisei que era para botar na bolsa casaco e guarda-chuva. Quem não assistiu a previsão de sexta-feira, tomou água hoje, hein? Com mínima para hoje de 18 graus e a máxima não passa dos 22 graus. Está frio. Os ventos também ventou muito ontem. Chamam a atenção, variando entre 23 e 30 km por hora e rajadas até 47 km por hora. A boa notícia é que essa instabilidade deve durar pouco. Na terça ainda há previsão de chuva pela manhã, mas o tempo melhora ao longo da tarde. A frente fria derruba as temperaturas e mantém um frio na quarta. E a partir de quinta, os termômetros começam a subir gradualmente. O tempo fica firme e a tendência é de um final de semana que vem com predomínio de sol. O destaque segue para os ventos, que devem continuar mais intensos entre quinta e sábado. Ao longo da semana, vamos continuar acompanhando todas as mudanças climáticas e trazendo todas as atualizações. Você quer ficar bem atualizado e se prevenir? É aqui. Eu fico por aqui com a previsão desta segunda-feira e volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada pelas informações. Então fica a dica aí, friozinho, segue. E vamos levando o guarda-chuva porque não custa nada, né? Ainda mais a mulherada que faz aquela escova de cabelo. E aí tem que levar o guarda-chuva mesmo, senão... E choveu, cabelo encolheu todinho. Graças a Deus... Esse relembrando quase perto ali do tio do pavê, assim, né? Uma piada assim, né? Esse aí é dos meus, esse aí é dos meus. A gente já começa... Recebendo o Bolsonaro aqui. A gente enganou vocês. Vocês acharam... Você é amigo do André Bolsonaro? Que história é essa? Olha só, prezada Renata, prezado Vini, satisfação estar aqui com vocês. Vini, que foi meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras. Ele que foi vice-campeão no campeonato de porrolho. Ali, ok? Olha só, prezado André aqui, representa a direita honesta do Rio de Janeiro. Não basta se dizer de direita, tem que ser direito. E a gente tem que voltar a 2018. Não sei se tu lembra, mas a campanha que me elegeu, a vitória que eu tive em 2018 foi na casa da família Marinho. No mínimo, eleição pé quente, tá ok? É verdade, isso aí é um ponto importante de falar, porque o pai do André, o Paulo Marinho,
foi o... Ainda é o suplente, primeiro suplente do Flávio Bolsonaro. Ainda é? Suplente é igual vice, é indemissível. Suplente do Flávio, senador, mas foi coordenador de campanha do seu pai, né? Ajudou muito a pensar isso. Aliás, muitos dos programas de TV da propaganda política foi gravado na casa do seu pai, não é isso? Em grande parte. Ali, aquele ano de 2018 foi mágico, né? Ali aquela perspectiva de ver o Brasil mudar de verdade, acho que tinha uma sensação de ruptura. Eu vejo que 2026 tem ares muito parecidos com 2018. 2018 ainda tinha aquela esperança verde e amarela. Eu lembro, Renata, sinceramente, que era uma experiência ultra sensorial. Eu lembro dos cheiros, dos tatos, dos momentos, assim, muito intensamente, muito vívido, sabe? E claro que houve muitas frustrações, o Brasil cansa para muitas pessoas, a gente ver, fica refém desse faroeste de autoritários de tudo que é lado, mas a gente viu muita daquele sonho de 2018 regredir, talvez porque os porta-vozes que acabaram, enfim, se colocando adiante aí para representar aquela revolução de 2018, não representavam a essência de 2018, que eu vi nascer na prática, assim, na intimidade dos talheres da minha casa. Então eu era um aluno de Direito na PUC e voltava muitas vezes de uma aula de Teoria Geral do Direito, de títulos de crédito, e me deparava com o Paulo Guedes fazendo contas sobre a reforma da Previdência, ou com o mapa do Brasil, esquadrinhando ali os planos ali de integração nacional, presença permanente do Onyx Lorenzoni, que veio a ser o ministro da Casa Civil na largada do governo Bolsonaro, isso sem mencionar vários capítulos de altíssima temperatura e pressão. É um curso intensivo da política real, bruta, como ela é, ainda mais com tanta coisa em jogo, e eu fui parte, não só uma testemunha ocular daquele processo todo, mas eu vivi ali nas vísceras, ali realmente nas entranhas da campanha, e vi de perto os intestinos do poder, né? E, inclusive, presenciei vários episódios, até fui eu que levei a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no fatídico 6 de setembro de 2018 até Juiz de Fora, véspera de feriado da Independência, na véspera, no dia do atentado, na véspera do dia da Independência. Estava até convocado já pelo ex-presidente Bolsonaro a ir ali para Presidente Vargas, que ia ter um desfile militar no dia 7, que nunca aconteceu por razões óbvias. Então, só para dizer o seguinte, eu acho que uma coisa que está me motivando muito, mas muito mesmo, ao encarar essa disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro, é exatamente porque eu vi aquele sonho possível de 2018 se esfacelar com o tempo, e a gente precisa se reconectar à direita que vence, à direita que formou aquela coalizão ampla de gente simples, trabalhadora, cansada com essas humilhações, traições, antipetistas, liberais, conservadores, libertários, militaristas, lavajatistas, enfim, realmente reunir novamente aquele espírito que eu me recuso a acreditar que foi só um cometa Halley que a gente viu uma vez só. E eu acho que se tem alguém que viveu aquilo assim, intensamente, intimamente, fui eu. E eu acho que a gente tem tudo para resgatar aquele sentimento e traduzir isso numa disputa eleitoral que, claro, no fim do dia você tem que vender o sonho, conquistar mentes e corações com a sua palavra, mas também com o seu preparo. Sim, eu sou jovem, mas eu sou um jovem com pressa, mas com um plano para a região dos Lagos e para o Rio de Janeiro. 31 anos só que você tem, né? Primeira experiência política que você já se dispõe. Nunca veio candidato a nenhum outro cargo e já tenta aí uma disputa que não é para qualquer um, porque eu vou te falar, quem governa o estado do Rio de Janeiro, eu posso dizer tranquilamente que tem capacidade para governar muito país caótico, muito estado aqui do próprio território nacional que tem mais pujança econômica, mas o Rio de Janeiro tem desafios que eu fico me questionando. Como é que um jovem de 31 anos consegue resolver os problemas tão graves que o Rio de Janeiro tem? Você acha que você está com essa disposição, essa capacidade mesmo? A disposição, com certeza absoluta, a capacidade, mais ainda, eu tenho essa convicção. E faço aqui uma provocação com todo respeito e humildade para todo mundo que está nos ouvindo aí, assistindo. Olha o que os tais super experientes levaram o estado do Rio de Janeiro. Esse tal governador do Rio de Janeiro, que poderia ter uma projeção nacional e poderia facilmente, segurando o rojão a nível estadual, se projetar naturalmente para poder gerir qualquer ente nacional ou qualquer país, município, estado, mundo afora, até pela complexidade do desafio,
não é o caso de todos os nossos últimos governantes, eu diria até, quiçá, Carlos Lacerda, lá no século passado. Então, a gente está diante da pior elite política do Brasil. E olha que os super experientes passaram por cargos públicos, e aí eu vou só, de novo, respeitosamente dizer, minha primeira experiência política, minha primeira experiência eleitoral, mas na política, como eu narrei antes, acho que eu já vivi muita coisa nesses 8 anos, até porque política a gente faz nos nossos dia a dias, nos nossos meios de atuação, e eu já estou nessa interface entre a grande mídia, que eu já trabalhei, já tenho 8 anos aí dando opinião, botando a cara, criticando e analisando o cenário brasileiro, carioca, fluminense, com também um tom de sátira, de deboche, provocando as grandes discussões. Acho que é isso que fez eu conquistar o grande público aí que me acompanha. Além disso, eu me recuso a acreditar que os super experientes aí que nos governaram são os mais capazes, a velha política que todos os meus adversários representam, poderiam, de alguma forma, representar a ruptura existencial, espiritual, institucional que o Rio de Janeiro precisa nesse momento. E você normalmente precisa de alguém de fora, Renato e Vini, que não está com a imaginação cansada, que não tem um rabo preso quilométrico, que não tem dívida com todos aqueles que destruíram o estado do Rio de Janeiro, para realmente conseguir, ao chegar lá, sim, naquela cadeira espinhosa no Palácio Guanabara, que também tem a independência necessária para poder riscar no chão de forma muito contundente. Aqui é o interesse do povo do Rio de Janeiro e ponto final. Porque senão, você fica mais uma vez como todos os meus adversários aqui na disputa para o governo do Rio de Janeiro, todos são Frankensteins. Eles estão grampeados com loteamentos, apadrinhamentos, esquemas, com a alma hipotecada, completamente entregue e corrompida ali até a medula. Então, eu tenho plena convicção que não é só porque eu posso estar aqui, botando a cara, falando bonito, ou palavras vão ao vento. A gente tem que trazer atitudes, exemplo, tem que vir de cima, e até porque o mau exemplo está escorrendo para baixo há muito, muito tempo, e isso contamina de forma generalizada todas as instâncias da sociedade fluminense. André, segundo um levantamento feito pela Globo no ano passado, pelo jornal o Globo, 67% dos territórios da região metropolitana do Rio de Janeiro são ocupados por facções criminosas e grupos milicianos. Como resolver esse problema? Repito, não estou aqui subestimando a sua idade, 31 anos. É uma questão Mas sobre como isso. que você tem planejamento? Quem é o teu grupo? Quem é que vai oferecer um projeto de segurança pública que lide com quase 60% do território ocupado por facções criminosas e não vai permitir sequer que você suba para poder entregar um santinho? Ainda bem que a gente tem isso aqui, que virou uma extensão dos nossos corpos e das nossas vidas hoje em dia, e não há fuzil, que virou o grande símbolo aí dessa soberania paralela, né? Desses territórios largados, dominados, um verdadeiro continente aí que foi largado exatamente pela omissão, a covardia cúmplice e a frouxidão farsesca dos super experientes da velha política que levaram o Rio de Janeiro para o atoleiro e para esse inferno institucional e para esse esculacho estrutural que acabou o quê? Na política, aqui na vida, nos negócios, não existe vácuo de poder. Quando um poder encolhe, o outro estica as pernas. Então o poder legítimo, estatal, a autoridade legítima do governo do Estado do Rio de Janeiro foi se encolhendo, exatamente pelos maus exemplos, e foi corroendo a própria autoridade. E é lógico que o poder paralelo sob a ponta do fuzil e impor a lei do fuzil e estendeu as pernas e acabou dominando isso, como você bem falou. A gente está falando no mínimo de 34,9% do território do Rio de Janeiro, 4 milhões e 100 mil habitantes ali que vivem sob a lei do fuzil, e a gente tem que ter o sangue frio, né, ou pelo menos respirar fundo, vendo o presidente Lula e o seu representante aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Caos, de alguma forma tentando falar em soberania, democracia, justiça social para pessoas ali que estão escravizadas, ali sob toque de recolher, vendo o cadáver nascer na própria porta, tendo as próprias filhas estupradas por esses vagabundos faccionados. Então, para além de qualquer palavra de ordem, eu tenho um plano muito claro e articulações em curso que, de longe, superam qualquer outro paliativozinho, ou qualquer colcha de retalhos, ou qualquer palavrório que vai ao vento que os meus adversários estão oferecendo. Eles estão oferecendo a continuidade
tranquilamente a continuidade dessa política estúpida de enxugar gelo e não ter nenhuma reforma institucional profunda para a gente poder saber distribuir os recursos da forma que a gente precisa na ponta para a gente virar esse jogo. Ou seja, eu estou prestes a anunciar o nosso plano de governo para segurança pública. E o nome dele vai ser... Você pode adiantar alguma coisa? Claro. O nome dele vai ser... O nome do plano é Sai Fuzil, Entra Brasil. Até porque a gente precisa se compenetrar de que o fuzil, muito além do instrumento de trabalho, a gente está falando por baixo, a estimativa são 80 mil faccionados distribuídos nas 1.900 favelas do estado do Rio de Janeiro. Nossa, é um exército. Se você parar para pensar que na ativa hoje, na Polícia Militar, a gente tem 44 mil homens e mulheres. Dobro! Não, calma, e aí se a gente pegar a Polícia Civil, querida, são o quê? De 7.900 a 10 mil homens e mulheres na parte investigativa, na parte tática operacional militar, a PM, com todos os seus desdobramentos, 44 mil, juntos dos 54 mil contra 80 mil, que eu acho que é muito mais. Nas 1.900 favelas, se a gente olhar só para as 831 favelas no município do Rio de Janeiro, é um jogo que parece que está perdido. Eu tive em Rio das Pedras há 2 dias atrás, e depois do Comando Vermelho já ter anexado lá a Gardênia Azul, historicamente um reduto miliciano, já ter anexado o Anil, historicamente um reduto de predominância miliciana, agora já está lançando as garras vermelhas ali rumo a Rio das Pedras, que é o berço da milícia, né? O reduto original dos milicianos. Fui lá já num momento de uma incursão até onde há ali um efetivo de vários outros batalhões ali vindo dar uma força suplementar para pacificação temporária, até porque se Rio das Pedras cair, aí você pode fechar o Rio de Janeiro para balanço de vez, porque seria a criação do complexo de Jacarepaguá, pegando a zona sudoeste do município do Rio de Janeiro. Quando um complexo se cria, até hoje, nunca houve precedente para um complexo ser desintegrado ou revertido. Penha que o diga, Alemão que o diga, Maré que o diga, dentre outros. Então, eu estou realmente saindo também dos escritórios climatizados, eu não fico refém dos sociólogos de pantufa, dos comentaristas ali com o microfone adestrado, ali em estúdios climatizados dessa imprensa, com muitos setores que são completamente acanalhados, tá? Para poder dar real que nós estamos numa guerra. E para ter uma guerra, você primeiro precisa nomear o seu inimigo e ter clareza moral e autoridade moral, espinha dorsal, para poder fazer esse enfrentamento. O inimigo está muito claro aqui. Eu tive no dia 10 de março, através das conexões e articulações internacionais que eu tenho feito, nos Estados Unidos para ter uma conversa de 30 minutos com o vice-presidente americano Jerry Vance. Levei a ele a ameaça do Comando Vermelho em 6 estados dos Estados Unidos, Flórida, Califórnia, Nova York, Pensilvânia, Massachusetts e Connecticut, e mostrando como o PCC também infiltrou, usando várias células, empresas de fachada e também infiltrando ali o sistema bancário corporativo americano. Que isso acabou, de alguma forma, ali de março até junho. Se eu pude contribuir para essa classificação oficial pelo Departamento de Estado americano do Comando Vermelho como uma organização terrorista que e a gente precisa ter essa clareza moral, porque queimar ônibus, atirar em prédio público, escravizar milhões e milhões de pessoas, como você colocou, se isso não é uma estrutura paramilitar com prática terrorista, eu não sei o que é. Então vamos ter essa clareza moral. Você está querendo dizer que você colaborou mais até do que o Flávio para a classificação? Pelo contrário. Eu tenho tido uma articulação muito intensa com o próprio presidenciável Flávio Bolsonaro. Você sabe que, além do meu pai ser primeiro suplente, além de toda aquela experiência em 2018 que foi muito intensa, a gente já tem uma reaproximação entre nós que ocorreu ali no início de 2024, partindo ali do entorno dele e desde então tendo uma conversa muito frequente. O fato é que o destino me reservou estar nessa posição, acho que privilegiada, até porque, como você disse, eu estudo essa interface, né, diplomática entre Brasil e Estados Unidos desde que eu me lembro por gente, desde garotinho. Eu fiz a cobertura, por exemplo, da eleição americana de 2020, de 2024, Trump contra Biden, Trump contra Kamala, 9 horas ininterruptas ao vivo na Jovem Pan. Estudei ciências políticas lá, então entendo bem essa dinâmica dessa relação diplomática que já transpõe ali mais de 200 anos. É só para dizer o seguinte, isso aqui não significa ser um americanófilo, né? Como a esquerda começa, a esquerda infantilóide tenta colocar como se você fosse um sabujo ou uma secla, ou se você fosse prestando continência para a bandeira americana, nada disso. Eu só sei que se a gente ficar refém dos mesmos métodos, das mesmas fórmulas, de tudo que a gente tem hoje, da política de Estado para a segurança pública que até hoje foi empreendida, a chance de nós virarmos esse jogo é zero. Agora, então, a gente tem o nosso plano Sai Fuzil, Entra Brasil. A gente vai fazer um baita evento com impacto político, midiático, muito em breve, que a gente vai estar anunciando.
e tudo isso sendo comandado pelo Rogério Greco, que é o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais há 7 anos, procurador do Estado, autoridade máxima do direito penal, foi um dos principais consultores operacionais do BOP na retomada do Alemão em 2010. A gente vai ter a sorte também de ter o coronel André Batista, você deve conhecê-lo, talvez, do BOP, que escreveu junto com o Rodrigo Pimentel, o Elite da Tropa, que inspirou o Tropa de Elite. Até o personagem Matias, que é morto pelos milicianos no Tropa de Elite 2, é inspirado na própria história dele, comandou o Centro de Operações Especiais, o COI, também comandou, ali foi major do BOP e também uma grande autoridade. Ele foi o principal negociador do ônibus 174, famoso caso ali do resgate do ônibus 174. O major Leonardo Novo, uma baita referência ali na segurança pública, e também Marcelo Rocha Monteiro, procurador aqui do Rio de Janeiro, e Roberto Mota, uma das grandes referências aí intelectuais na segurança pública. Muito além disso, essas articulações internacionais que eu venho empreendendo, principalmente com as principais empresas de defesa e tecnologia do complexo militar e industrial americano e de inteligência artificial, porque se o Rio de Janeiro continuar esse abandono, qualquer deslocamento do município do Rio de Janeiro, por exemplo, para Cabo Frio, como eu fiz hoje, passando por diversos ali pedaços extensíssimos de estrada, onde simplesmente nós não temos sinal de telefone. Se você não tiver o privilégio de ter uma Starlink embutida ali no teu carro, você fica sem poder cumprir os teus compromissos profissionais. Você entende que a gente está na idade da pedra em alguns sentidos. E esse grau de abandono e falta de conexão com as tendências atuais vem de uma mentalidade medíocre que foi tomada no Palácio Guanabara e também ali na LERJ por muito tempo. Eu venho aqui com pressa, com plano, e para a gente fazer uma modernização generalizada em 5 frentes que a gente pode desdobrar, claro, focando na região dos lagos, se você quiser, evidentemente, mas a gente precisa, primeiro, fechar as fronteiras, retomar e reintegrar os territórios, né? Fazendo o Brasil entrar e o fuzil sair. Terceiro, a gente precisa secar, estrangular, asfixiar todas as fontes de dinheiro, empresa de fachada, com fisco patrimonial, com 800 milhões a 1 bilhão e 100 mil reais, a gente consegue recuperar de 15 a 20 bilhões em 4 anos facilmente, Renato e Vini. Para o erário público, para os cofres públicos, tudo isso da economia clandestina criada pelos bandidos. Expandir agressivamente a capacidade carcerária e de prisões aqui no estado do Rio de Janeiro, com os melhores métodos e referências, e finalmente, mais importante, é o que eu mais tenho me debruçado, é valorizar e cuidar dos nossos policiais. Porque, em última análise, não é que todo policial tem um salvo-conduto para poder operar 100% e fazer qualquer morticínio e carnificina. Eu não estou aqui para trazer muito menos carinho na cabecinha, com achocolatado, abraço e garantismo suicida, nem muito menos só ficar de bravata como se eu fosse um anjo vingador e eu tivesse aqui, de alguma forma, eu posso receber aqui Alexandre o Grande, Bukele, Napoleão Bonaparte e ficar aqui bostejando aqui bravatas fáceis, como tiro na cabecinha, passar o cerol, mas pode ter certeza que eu vou fazer uma revolução militar, tecnológica, operacional com os Estados Unidos para equipar os nossos heróis de BOP, CORE, Choque, Polícia Civil e PM em todas as instâncias, principalmente aqui na região dos Lagos, nosso 25º Batalhão, e nós temos um plano, uma doutrina de Estado que a gente vai seguir à risca. E como que, de certa maneira, você detalhou bastante, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais como é essa segurança, o que você, por exemplo, prevê ou planeja. Você já veio para cá, você passou por regiões que a gente sabe que quando passa na estrada dá um medinho, a gente fica preocupado, né? E principalmente esses pontos que você falou, pontos cegos, sem internet. Um outro fator também que incomoda muito o morador aqui da região dos Lagos é porque na alta temporada, né? Eu sempre falo isso, todo mundo no verão vem para cá, região metropolitana, Rio, você sabe muito bem quem é da Zona Sul, vai para Búzios, quem é da Zona Norte, vai para outras cidades da região dos Lagos, como o próprio Cabo Frio, mas todo mundo vem. Servidor público, estudantes, as férias, Réveillon. E aí, como é que você controla essa vinda das pessoas, garantindo que não só os cidadãos de bem venham curtir as férias por aqui, mas muitos criminosos. Esse verão, por exemplo, a gente viu o Adilcinho. Eu ia falar dele. Tava com uma casa aqui. Mas, pelo menos esse aí tá vendo o sol nascer quadrado com a sua listinha. É verdade. Com a sua infame listinha aí, botando os super experientes, né? Eles, os super experientes gestores públicos, né? Super respeitados, né? Eles que estão aqui no caderninho do Adilcinho,
que estão também ali, com certeza, na futura, em breve, num cinema perto de você, delação do Bacelar, que pediu transferência para um presídio federal. Então, fora os inquéritos aí da Polícia Federal, Ministério Público Federal, que o Alexandre de Moraes está... Ainda acho que a PF vai bater na porta de muita gente aqui, dos super experientes da velha política do Rio de Janeiro, né? Esses sim que merecem a confiança de vocês, porque o Rio de Janeiro está maravilhoso, né? Mas vamos se compenetrar aqui, Renato, que eu proponho, assim, analisando friamente a situação aqui da região, né? Se a gente olhar o nosso 25º Batalhão, a gente está falando aqui de 687 mil habitantes, porque obviamente a gente exclui Casimiro de Abreu, que é guarnecido ali pelo 32º Batalhão que fica em Macaé, mas os outros 7 municípios, né? A gente está falando desses 687 mil habitantes, a gente tem 823 policiais loteados hoje no 25º Batalhão. Isso representa 1,2 policiais por 1.000 habitantes. A Associação Internacional de Policiais diz que o mínimo aceitável seria 3,4. 3,4 policiais por 1.000 habitantes. Está longe de ser o caso. Agora, a nossa estratégia aqui para realmente enfrentar o que a gente precisa é criar, além das UPPs, né, que você sabe que foram as UPPs espetaculosas, que foi esse modelo criado ali pela elite política corrupta que mergulhou o Rio de Janeiro do inferno, no cabralismo, Sérgio Cabral, sob o manto das Olimpíadas e da Copa do Mundo, com, claro, Eduardo Caos, o seu pupilo maior, sendo parte integrante dessa estratégia, que acabou forçando a bandidagem a buscar redutos, por exemplo, na região dos Lagos. Você deve ter visto esse crescimento explosivo, pelo menos ali desde o final da década retrasada. Eles negaram muito inicialmente que estava tendo migração de criminosos para cá, mas o tempo mostrou que eles estavam faltando com a verdade, né? Vamos aqui em Cabo Frio mesmo, vamos ali na região de Tamoios, em Unamar, ou ali no Buraco do Boi, por exemplo, onde tem disputa hoje entre Comando Vermelho e TCP. A gente precisa refundar a forma que a gente vai fazer esse enfrentamento, e eu vou propor a criação dos cinturões de soberania total, os CSTs, a partir de agora. Esse é muito inspirado num modelo que foi muito bem sucedido no auge da guerra do Iraque, chamadas zonas verdes. São perímetros ali completamente rodeados por um patrulhamento e um revezamento policial inteligente, ou seja, também tendo uma presença física de uma base fixa, permanente, dentro dessas comunidades, onde também o policial mora e tem esse patrulhamento comunitário, inspirado também nos GEPARs ali da Polícia de Minas Gerais, que é um baita case ali também, uma baita referência desse policiamento comunitário entre cidadãos locais, por exemplo, de Unamar, Buraco do Boi, conversando com a base fixa ali presente, todas as artérias principais ali, levando para Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, com pórticos de leitura facial. A gente precisa também de câmeras 24 horas, tudo isso ali centrado no 8º Batalhão de Ação, aqui sediado em Cabo Frio. E, obviamente, integrado. Integração é uma palavra que todo político vem aqui falar em segurança, mas eu vou te falar, depois de todas as minhas conversas, isso é o mais importante. Sem vaidade, sem ego institucional. É, de fato, o 25º Batalhão integrado com a Polícia Civil, a BPTUR, o Batalhão de Policiamento Turístico, todos eles integrados nesse perímetro delineado, onde bandido vai ter que ser realmente repelido, excluído. E a gente vai ter uma capacidade também de monitoramentos por drones também térmicos e também todo o nosso revezamento aqui para identificar todos esses padrões e manchas criminais para prevenir o crime antes dele acontecer. Quando vier realmente os 1 milhão de turistas aqui para abarrotar Cabo Frio, como tem que ser para gerar comércio pulsante, para gerar aqui emprego e renda realmente valorizada aqui e aquecido, a gente precisa reforçar. E tão somente isso sendo uma doutrina de Estado, eu não quero que seja uma nova UPP, que vai ser um modelo que vai ser explorado politicamente e que vai ser um patrulhamento burro, para você vai deixar policiais que deveriam estar na rua com uma ação muito clara de coordenação estratégica para a gente poder fazer esse enfrentamento, por exemplo, nessas regiões conflagradas aqui de Cabo Frio e trazer a soberania de verdade. Porque soberania de verdade não é o que a gente vê ali em Tamoios, Unamar, Buraco do Boi, por exemplo, não é o que a gente vê na Maré, que vive sob a lei do fuzil, de pessoas que mal podem dar própria opinião sobre... e mal podem falar ou questionar tudo aquilo. O que a gente tem ouvido, tem uma praga nesse estado do Rio de Janeiro chamado subnotificação criminal. Tenho certeza que isso vai do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, até aqui no Buraco do Boi.
Você acha que... É questão de lógica básica, querida. Pensa comigo. Vivendo nessas áreas, do jeito que a coisa está, você acha que... Qual é o incentivo de uma mãe que teve a filha estuprada, ou de alguma forma o pai que teve ali o comércio extorquido? A gente está falando de frango a passarinho, a farinha que faz o pãozinho local, com um fornecedor apenas escolhido a dedo e demandado ali na ponta do fuzil e do achaque e da extorsão pelo miliciano na praça. Você acha razoável, ou você acha plausível, melhor dizendo, que eles vão ter a capacidade de ligar para o 190 para denunciar o que está acontecendo? Não mesmo. Mas não mesmo. Então a gente precisa também fazer com que haja canais muito bem definidos, baseado no que existe de mais poderoso, no que existe de mais definitivo, por exemplo, em cenários de guerra como em Israel, na faixa de Gaza, onde há esse policiamento comunitário e também infiltração de policiais dentro dessas áreas conflagradas para poder ter a coleta de inteligência e de informação na ponta. A gente vai precisar, não estou falando que vai ser fácil, ninguém é capaz, como o Moreira Franco lá em 86 falou, eu vou resolver a segurança em seis meses. Eu não vou ter a pachorra de dizer isso. Agora, que eu estou numa posição, assim, na minha alça de mira, já pronto para poder revolucionar os meios de comunicação, inteligência e patrulhamento inteligente, integração total e absoluta, a gente precisa de comando e não mais um politiqueiro que vai colocar indicação política a rodo, vai ficar de 4 ali para a banda podre da Alerj, que não são os 70 deputados estaduais. A gente nunca teve uma chance tão clara de fazer um exorcismo ali na Alerj, tirar a banda podre ao máximo. Pode ter certeza que a Polícia Federal nas próximas semanas vai seguir ajudando nessa varredura para a gente finalmente trazer, porque eu me recuso a acreditar, e talvez essa seja a grande vantagem de ser tão jovem, Renato e Vini, de não conseguir achar normal certas coisas, de não ter naturalizado o absurdo. Agora, André, assim, ok, mas custa dinheiro. Claro. O Estado está deficitário, tem um déficit absurdo, a gente vê que patina, e agora a gente ainda... sabendo de que o governador Cláudio Castro fez investimentos no Banco Vorcaro, inclusive com recursos que pertencem ao servidor público municipal, fazendo renúncia fiscal em cima de empresas envolvidas em escândalo. Falta grana. O que tu está falando é interessantíssimo, mas eu imagino que vai demandar muito dinheiro. Como é que produz dinheiro para investir nessa tecnologia? Claro que todo mundo já sabe da área de segurança pública que a tecnologia é fundamental para resolver essa questão. Mas o que nos falta é o chamado glamour, a grana. O aqué. Não falta não, querido. Não falta. Não falta? Não falta. O problema do Rio de Janeiro não é, nunca foi e nunca, mas nunca mesmo será falta de dinheiro. Por que você diz? É excesso de ladrão o problema. É que sobra ladrão em todas as instâncias. Basta ver que a gente está numa situação totalmente excepcional, de exceção, com um desembargador como governador interino. Inclusive eu fui o primeiro pré-candidato a ter tido a deferência pelo governador Ricardo Couto, a ter sido recebido por ele no Tribunal de Justiça, onde ali no início de março, na segunda semana dele nessa posição, e ele só estava começando a fazer esse exorcismo ético ali em todas as entranhas do estado do Rio de Janeiro. É o segundo maior PIB do Brasil. A gente fica também refém dessa lógica, né, que o Rio de Janeiro se tornou aquele herdeiro preguiçoso, sabe? Sentado ali numa mina de ouro, né, com o pré-sal e o petróleo e todos os royalties, que estão em alta agora por causa da guerra do Irã. Isso acaba, obviamente, abastecendo os cofres, mas isso é um pensamento suicida, porque é uma riqueza finita, vai acabar em algum momento. Então a gente precisa também, com todo esse potencial, essa vastidão territorial da região dos lagos, esse sol de rachar catedral, de rachar pensamento, esse sol a pino aqui, para fazer essa revolução, para a gente trazer os data centers que serão fundamentais para a gente poder fazer esse processamento de dados, para poder municiar não só a nossa revolução tecnológica operacional para a segurança, mas principalmente para a saúde, para a educação e principalmente para gigantes de inteligência artificial globais, porque o Brasil é um Eldorado, é um paraíso, a região dos lagos então nem se fala. Mas, de novo, sem segurança não tem boa educação, sem segurança não vai ter a revolução na saúde que a gente precisa fazer. É fazer o básico funcionar bem feito, e a tecnologia muitas vezes acaba encurtando o caminho para a gente poder realmente baratear essas soluções. Pode parecer meio contraintuitivo, mas pelo contrário, se você tiver a capacidade de
de trazer esses recursos, esses métodos, essas tecnologias, muitas vezes o processo vai ser simplificado, a eficiência aumenta. E eu não quero vir aqui com mais um candidato liberalzinho de punho de renda que fica falando só em corte, corte, corte. Não, a gente não precisa também, igual o presidente Lula, achando que é um grande benfeitor para o povo do Rio de Janeiro, por causa do anúncio do Propag, que diluiu ali o pagamento da dívida um pouquinho. A gente precisa pensar grande, uma agenda de investimento e de atração de investimento. Para isso, a gente precisa de uma revolução na segurança pública. Trouxe para caminhar ao meu lado o Paulo Rabelo de Castro. Ele foi presidente do BNDES, foi presidente do IBGE, estudou na Universidade de Chicago com vários prêmios Nobel de Economia, e ele me apresentou a Cristiane Schmidt, ela que entrou no governo Caiado em Goiás, que é amplamente considerado uma revolução na segurança pública. Já deve ter ouvido falar o enfrentamento à bandidagem goiana que o governador Caiado fez. Basicamente a essência da plataforma presidencial dele para essa eleição. Foi ela que comandou a Secretaria de Economia durante 6 anos, nos 2 mandatos dele, tirou Goiás do vermelho, igual Rio de Janeiro, Minas Gerais estão todos no vermelho, tirou Goiás do vermelho, botou no azul, mas precisou de muita articulação política e muita coragem política para fazer o cavalo de pau necessário. Agora, como você bem colocou, o problema do Rio de Janeiro não é falta de dinheiro, é que sobra ladrão. E nesse sentido, o exemplo tem que vir de cima. O governador Ricardo Couto me falou, Renato e Vini, todos os vesperos, todos os gargalos, todos os buracos que estão drenando a força produtiva do estado do Rio de Janeiro, estão todos identificados. Uma coisa que é revoltante também, todo mundo sabe onde a sacanagem e a esculhambação se encontram. Todo mundo sabe quem são os beneficiários disso. Basta ver, enfim, todo esse sem número de pessoas, do Adilcinho ao Márcio Ponce, todos caindo dessa aliança horrorosa, cruel, criminosa entre bandidos engravatados, bandidos armados, e estão aí surrupiando aí o dinheiro do povo. Então, você precisa, primeiro, ter, como eu falo, a clareza moral em relação à segurança pública, de saber dar nome ao seu inimigo. A gente também precisa ter essa clareza moral de inverter a lógica entre governante e governado, representante e representado, que o povo é o patrão e político é empregado e ponto final. Eu não estou aqui por deslumbramento com o poder, eu já vi o poder de perto. Eu vi um presidente da República se eleger na intimidade da minha sala durante 1 ano e meio. Eu estou aqui para servir e não me servir. E eu também não estou aqui para passar pano para devedor contumaz, por exemplo, a Refit, que ficou aqui sugando como um sanguessuga durante mais de 3 décadas o centro nervoso do estado do Rio de Janeiro, e hoje é a maior devedora contumaz, e está lá aquele bandido do seu, que era um dos principais financiadores e amiguinho nos convescotes internacionais e locais aqui do ex-governador Cláudio Castro, que é o Ricardo Magro, e está aí, foragido, mas pode ter certeza que o governador Ricardo Couto também já está vendo ali como vai realocar a refinaria ex-refinaria de Manguinhos, a Refit, e finalmente poder trazer de volta. A gente tem que quebrar a canela de todos os devedores contumazes. Tem 24,4 bilhões com B de baiacu que a gente está tendo realmente renúncias fiscais que estão sem qualquer revisão. Ou seja, nos primeiros 60 dias de governo, todo o meu secretariado tem que entregar contrato revisado, uma auditoria fiscal profunda, analisar toda a presença ou não também dos cargos comissionados, dos cargos dos servidores, e eu digo aqui com muito carinho, e eu falo aqui para todo o funcionalismo público pulsante aqui da região dos Lagos, de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, Araruama, Arraial do Cabo, eu serei o melhor amigo da história do Rio de Janeiro para todos os servidores públicos. Porque o melhor amigo, não sei se vocês concordam comigo, é aquele que valoriza você na hora boa e na hora ruim, onde conta as verdades inconvenientes, onde tenta realmente estimular boas reflexões para você se compenetrar, que talvez a gente faz parte de uma coletividade enquanto sociedade do Rio de Janeiro. E que se a sociedade está vivendo, está amargando aí está vivendo no vinagre, está correndo do rapa, está vivendo do biscate, está na informalidade, está correndo atrás do próprio sustento, está fazendo sacrifício atrás de sacrifício, exatamente pelo péssimo exemplo dado pelos governantes e pelos políticos aqui do Rio de Janeiro. A gente precisa, portanto, fazer realmente um pacto para restaurar a autoridade do governante, e isso passa, minha querida, também por 0 indicação política para comandante de batalhão, delegacia titular, instituto de previdência, fazenda e planejamento, e também, obviamente, saúde, educação, meio ambiente, então nem se fala, como a gente precisa trazer um rol técnico. Eu posso afirmar, se tem alguém trazendo a melhor equipe, anos-luz à frente de todos os meus adversários, que só ficam andando aí com um bando de cabo eleitoral de prefeitura, achando que isso representa a maioria do povo, eu estou trazendo realmente cabeças pensantes do Rio de Janeiro, que é o maior celeiro de talentos, mas que a gente
começou a ser um grande exportador de talentos. Eu não aguento mais ouvir que o Rio de Janeiro acabou, que a saída para o Rio de Janeiro é o Galeão, o aeroporto, esquece. A gente vai inverter essa lógica, pode ter certeza. Eu quero saber um pouco de meio ambiente, Laguna de Araruama, o que você sabe que a Laguna de Araruama tem uma importância fundamental para a nossa economia, para o nosso turismo, para a nossa territorialidade. O que você, né, disputando a cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro, tem de proposta para justamente valorizar, melhorar, qualificar nosso turismo, nossa relação com a Laguna? Laguna é maravilhosa, né? Eu estou muito ansioso para poder estar lá, mas principalmente porque venho conversando muito também com toda a nossa equipe, querida, e eu acho que está mais do que na hora da gente criar realmente um circuito muito ambicioso ali de turismo local e fazer a Copa Náutica de Araruama. Eu acho que a gente pode trazer várias baterias ali de competições de stand-up, sabe aquele paddle de stand-up paddle, a gente pode trazer de vela, windsurf, kitesurf, ali realmente tem uma geografia abençoada para a gente poder também trazer naturalmente toda a infraestrutura necessária para poder contemplar a Copa Náutica ou todos os desdobramentos que isso pode ter para a região e Araruama não ficar para trás para todos os seus pares aqui na região dos lagos. E isso requer alguém que tenha o mínimo de visão estratégica e saiba valorizar os ativos absurdamente maravilhosos que o Rio de Janeiro tem e que talvez por, sabe, essa crise de autoestima que faz a gente não perceber que a gente tem realmente as condições, também os fatores, os atrativos, os melhores do mundo para a gente poder vender. Então é facílimo vender o Rio de Janeiro, mas para isso a gente precisa trazer, claro, os nossos cinturões de soberania, todo esse patrulhamento inteligente, essa revolução tecnológica, porque só você se sentindo seguro que você está disposto a gastar o seu dinheiro, fazer o dinheiro circular, renda, emprego, comerciantes e trazer essa pulsão econômica para a região. Falando em pulsão econômica, eu proponho também a criação aqui para a região dos lagos, um centro de convenções aqui para a região dos lagos, para a gente poder trazer finalmente uma capacidade da gente ter um baita investimento também do Estado, também com a iniciativa privada, modelo PPP, para a gente ter um baita centro de convenções. A gente pode até, enfim, vamos fazer um leilão nesse sentido, vamos conversar com todos os prefeitos da região para a gente poder trazer várias convenções empresariais, vários palcos ali para mentorias, trazer também uma baita infraestrutura para que o que há de mais vanguardista, mais realizador na cena empreendedora brasileira e também fluminense possa vir aqui para a região dos lagos, mas geralmente você precisa de algum local que seja atraente nesse sentido. Então, eu acho que passa por aí. E também, claro, nunca acredite no político que fala, eu criei tantos empregos, eu fiz tal rua. Político é o seu empregado. Você agradecer e aplaudir um político por ele ter entregue uma estrada, uma UPA, ou de alguma forma qualquer melhoria nos equipamentos públicos, é mais ou menos você bater palma para o caixa eletrônico por ele ter entregue o seu dinheiro de volta para você. Boa analogia. Então, eu preciso reorientar as pessoas e relembrar o básico aqui. Até porque a gente está falando aqui de 35 mil toneladas por ano dos citros produzidos ali em Araruama, laranja, tangerina, e o ambiente de negócios tem que vir de cima. Um exemplo de como também todo governante precisa também, pela palavra, pelo verbo e pelas atitudes, mostrar que não vai falar, eu sou pró-negócio. Mas isso aqui é muito superficial, palavras vão ao vento. Trazer essas atitudes concretas na ponta, mas pode ter certeza que a forma que você trata, motiva, viabiliza e é parceiro e amigo de verdade de quem é empreendedor, ralador, inovador, tomador de risco, pode ter certeza que é isso que gera aquela corrente positiva, que na economia tem um conceito do espírito animal, né? Nós somos bichos de carne e osso, formados 75% por água. A gente também nós somos emotivos e a gente precisa também ter essa motivação e bom exemplo vindo de cima e realmente criar o ambiente mais pulsante e favorável para negócios, mas só passa realmente pela revolução na segurança pública. Sempre. Tá, mas a gente está falando também de saneamento básico, esgoto. Uma das principais queixas aqui, candidato, é o despejo de esgoto clandestino na Laguna de Araruama. Isso acontece há muito tempo. E os municípios se ressentem do papel do Estado. O papel do Estado, enquanto protetor da Lagoa de Araruama, é muito fraco. Tem pouca ação, a fiscalização das agências reguladoras é muito questionado. E, principalmente, as cláusulas contratuais para as concessionárias
que atuam na questão do tratamento de esgoto e no fornecimento de água. Não sei se isso é um tema que já foi analisado pelo candidato, pelo pré-candidato, mas há muita cobrança no sentido de que o Estado foi sempre muito omisso com a Lagoa de Araruama e que é impossível salvar a Lagoa só com o esforço das cidades. O que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. Eu vou te falar, de novo, a vantagem de eu não fazer parte desse inferno que foi criado aqui, político, no Rio de Janeiro e também na região dos lagos, é que a gente não consegue achar normal o que os governantes deveriam ter vergonha de sair de casa, enquanto uma torneira ainda esteja pingando água, enquanto um canal ali, eflúvio, né, de liberação de dejetos e de esgoto ainda esteja sendo mal canalizado para dentro dos nossos patrimônios mais preciosos, mais sagrados, como a Laguna de Araruama. Também eu faço uma provocação aqui, pessoal, porque isso não é razoável para mim. Olha, a cena é muito dura da gente parar para tentar absorver e mastigar. Como é possível, nesse estado do Rio de Janeiro, que acaba de fazer uma mega concessão da SEDAI, e que simplesmente todo o dinheiro já foi completamente sugado, carimbado, desviado, mal aproveitado, mal otimizado, mal empreendido, para todo tipo de... Claro que teve os repasses obrigatórios para os municípios, mas os municípios também tinham a obrigação de colocar isso em prática. Será que colocou? Tem vários municípios aí, pelo contrário, com várias acusações seríssimas também de desvios nesse sentido. Agora, a gente chega a perceber, minha querida, que a gente tem a maior estação de tratamento de água do planeta Terra na Estação Guandu, em Nova Iguaçu. E se vocês vissem as cenas que eu vi ali em Japeri, em Engenheiro Pedreira, em Nova Iguaçu, ali no Catundu, no próprio Guandu, Marapicu, em Parque Analange, em São João do Meriti, a gente vê cenas que deveriam embrulhar o estômago de qualquer um, e qualquer um que se coloca à disposição desse povo, nessa altura do campeonato, vendo esses problemas de século XIX ainda acontecendo com tanta gente ali, o que eu chamo dos nossos compatriotas, os nossos semelhantes, carne e osso, Rio de Janeiro, carioca, fluminense, e não consegue, quem não trocou o coração por uma pedra, ou quem não está completamente intoxicado, deslumbrado com poder, se indigna, e é a indignação que gera ação. Muitas vezes, sim, as grandes mudanças que a gente vê no curso da história, em vários momentos da história, passaram sim do ódio. Para a gente fazer uma guerra, mas uma guerra por amor. E é isso que eu pretendo fazer. E claro, que muitas vezes essa situação toda não pode ficar nesse sentido, ou seja, eu me comprometi com o povo de Japeri, por exemplo, a fazer uma declaração de emergência hídrica ali na região, com uma multa pesadíssima para Águas do Rio, Ingá, Aigea, todas as concessionárias espalhadas em todos os locais aqui do estado do Rio de Janeiro, e esse mesmo sentimento vai se aplicar à Laguna de Araruama, até porque os meus planos são muito ambiciosos aqui para a região, porque vindo para cá, acho que foi até um bálsamo. A gente tem visto Você tem uma relação, você estava me contando, o seu assessor ali estava falando que você já tem uma relação também de visitar a região dos lagos, já conhecem há bastante tempo, né, que está sempre por aqui. Aliás, né, quem não está sempre por aqui, né? Eu gostaria de estar mais, querida. Eu estou, claro que por essa situação da pré-campanha, a gente está espalhando a nossa mensagem, começando a criar essa conexão com todo mundo, mas eu lembro com muito carinho ali, como eu disse no início, tantas tardes ensolaradas ali do pôr do sol ali no Peró, Praia do Forte, né? Praia das Conchas. Oh. Eu já tinha vindo umas 2, 3 vezes aqui no passado, e principalmente aquele sonoro 4-0 no Correão que o nosso Botafogo deu na Cabo Friense, que eu acompanhei em 2009, time do Ney Franco. Não sei se você lembra do Ney Franco. Lembro! E... apesar de não ser botafoguense... Torce pra que time? Eu sou flamenguista. Graças a Deus! Eita, Laia, tem que aguentar. Eu sou vascaíno, tá tudo Inclusive, tranquilo. A gente está estudando muito qualquer modelo ali também para a questão do Maracanã. E eu até te pergunto aqui, porque eu também não vou ter arrogância de parecer um cara que já está com todas as ideias super bem acabadas. Tem muita coisa que você tem que ter a humildade de reconhecer que você precisa ouvir também as pessoas, né? Você, como torcedora do Flamengo, você concorda que talvez ali a ideia do novo estádio do gasômetro meio que foi pro vinagre, né? Porque
é bonito no papel a ideia de ter um estádio próprio, mas acho que por hora, acho que esse é um entendimento cada vez maior da torcida do Flamengo e da diretoria de que se tornou um projeto meio inviável, né? E tem esse clamor. O investimento ali é absurdo, né? Para poder fazer. Mas descobriram vários metais tóxicos, poluentes ali no terreno, né? Também, essa parte eu não acompanhei. Seria uma engenharia danada para poder tentar começar a pensar em viabilizar. Caramba, eu não sabia disso. A gente está cogitando também porque... Enfim, eu estou ouvindo todos os lados, tá? Tem gente que me diz que a Suderge informa. Lembra ali no Maracanã? Olha, a Suderge virou cabide de emprego, talvez vendeu o Maracanã para o consórcio Flamengo e Fluminense, para se sentirem donos ali do nosso antigo estádio jornalista Mário Filho. Está em aberto, não sei, é uma questão que a gente está pensando, porque é um clamor que existe, né? O Flamengo precisa ter um estádio para chamar de seu, né? Tá o Luiz Saudades aqui falando que tem a Lagoa de Carapebus, que quando chove forte transborda para Rio das Ostras, dejeto total. Quer dizer, não é só a Lagoa de Araruama que é um problema. O Luiz também pergunta sobre essa Lagoa de Carapebus. Eu sei que Carapebus não faz parte aqui da região dos lagos. Não, né? faz parte da Norte região. Fluminense. Norte Fluminense. Mas a gente tem um Mas pega lá. Tá pegando aqui nosso papo. Opa. Pega porque ele tá lembrando que quando chove na Lagoa de Carapebus, transborda e vai parar em Rio das Ostras. E às vezes também vem uma vegetação que vai parar na Praia das Conchas, na Praia do Peró, que é uma vegetação de taboa que fica horrível, normalmente lá o negócio fecha, né? Depois nível, quando abre, comporta né? pro mar, aí desce toda aquela taboa que foi criando, ali foi crescendo. E isso sem falar no despejo de esgoto aqui até também. Em Búzios, né? Se você pegar ali praia rasa ali, ainda pega ainda. Fica esse registro aqui. Agora... das coisas que mais eu fiquei revoltado aí nesses últimos meses foi essa questão, assim, como a gente está na idade da pedra e é um desrespeito total, porque a água é vida, cara. A água é vida. E a gente é o fica básico do básico. Os foguetes do Elon Musk ou do Japão indo para... Que estão dando ré. Não resolve o problema do foguete que dá ré. Do esgoto. Porque não é uma obra que não é popular, que não é visível, que não é faraônica, que não gera aquele voto. Eu tô aqui para ser o candidato da ruptura, do dedo do meio para o sistema, para todos eles que levaram o estado do Rio e a região dos lagos para esse atoleiro. Se for necessário realizar as mudanças estruturantes básicas para fazer o básico funcionar bem e que isso custe realmente qualquer retaliação dos politiqueiros de sempre, eu estou pronto para encarar isso, porque não tem travesseiro mais macio, querida, do que uma consciência limpa. Aqui, ó, tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Pergunta se ele pudesse voltar no tempo, ele faria a pergunta para o Bolsonaro ao vivo na Jovem Pan novamente, do Tchutchuca do Centrão, assinado Rodrigo Botafoguense, sempre ligado na rádio RCFM. Eu não sei exatamente, você lembra dessa situação? Eu lembro dessa situação aí, foi um pouquinho desagradável, né? Tá ok? Mas... Não, eu acho que a gente ficar... O que foi? Me conta aí que eu não tô... No auge do pânico, né? No auge do pânico ali mais para os meses finais, eu tive um momento onde eu fiz uma pergunta irônica para o presidente Bolsonaro na estreia da TV Jovem Pan. Uhum. E é importante a gente também lidar frontalmente com o nosso passado, até porque eu estou aqui como pré-candidato para construir o futuro do Rio de Janeiro e ajudar a construir o futuro do Brasil. E não para ficar, não sou candidato a comentarista do passado e muito menos usar clipes virais de 5 anos atrás como se fosse uma algema para o presente, tá? Mas de qualquer forma, como é um exercício que não existe na prática, essa coisa de você ter uma cápsula do tempo para voltar, mas você pode fazer um exame de consciência e ter algum arrependimento, né? Acho que talvez a forma que eu me referi ao ex-presidente Bolsonaro naquela pergunta irônica que eu fiz, Qual foi a pergunta que você... Eu fiz uma pergunta questionando também o histórico de rachadinhas do próprio Flávio com Lula. É por isso que está aqui também o Samuel Monge também falando, mas e aí, rachadinha é crime ou não? É crime? Como é que não é? É lógico que é crime. Tem a ver então, com essa... Tem a ver com essa... A gente, ao contrário de todo político velho, a gente André é cara de pau. Ele é aquele cara que chegava em cima dos caras e fazia uma pergunta queima-roupa para deixar todo mundo desconcertado. E ainda imitava o cara, né?
Você já imitou Olha Bolsonaro só. pra caramba, agora eu quero que você imite o Lula aí pra gente. Olha, essa galera que tá aqui presente, enchendo o saco no chat, deve ser tudo bot que a Janja tá mandando comprar, tá bom? Eu queria estar agora tomando uma cachaça ali no Peró, devagarinho, tô acompanhando ali. Mas só para terminar isso aí, para não parecer que eu estou evasivo, pelo contrário, porque aqui não tem tempo ruim, eu acho que todo mundo, quem é comprometido com o erro, quem fica abraçado com o erro, ou eventualmente não se arrepende de determinada atitude no passado, ou é burro ou é comprometido com o erro. Eu não gosto de olhar o passado com os olhos do presente, até porque isso é um exercício que não leva a muito lugar, é só ressentimento e também você fica remoendo, sabe, o passado. De fato, a gente teve uma atuação muito intensa e pessoal, visceralmente pessoal com os Bolsonaro em 2018. Se teve uma família nesse Brasil que se dedicou para tentar mudar o Brasil de verdade, foi a família Bolsonaro. Ouso dizer com total frieza também aqui, me atendo aos fatos como eles se deram. Em segundo lugar, bem abaixo, acho que veio a minha família, portanto que a gente se doou, se sacrificou, se empenhou em ajudar a viabilizar aquele sonho, aquela campanha vitoriosa, que conquistou 58 milhões de votos. Mas você sabe, a política tem disso, né? De frustrações, de ressentimentos, de rupturas, né? E a gente teve um afastamento ali que foi público, no momento também onde eu comecei a fazer meus primeiros vídeos no YouTube, fazendo as minhas imitações, a minha veia artística pulsando forte, a coisa começou a crescer, tive uma projeção nacional, fui levado, assim como muitas pessoas com potencial profissional, acadêmico, de talento artístico do Rio de Janeiro vão procurar oportunidades em outros lugares do mundo ou em São Paulo, para quem tem oportunidade. Por isso que a gente precisa também reverter esse fluxo para ontem aqui e fazer valorizar o Rio de Janeiro, que é o produto mais fácil de você vender do mundo, só precisa ter a coragem para fazer diferente. Só para não perder o fio da meada aqui, naquele momento no pânico, também com tantas indas e vindas, também frustrações de ambas as partes, eu fiz uma pergunta irônica ali que naquele momento se justificava, porque acho que aquela pergunta que eu fiz irônica, talvez um pouco provocadora para o presidente Bolsonaro no auge da popularidade dele e ele enquanto presidente, eu acho que se tem uma coisa, de novo, o bom amigo não é o bajulador que fica aqui passando pano ou de alguma forma fica tentando apagar as incoerências e contradições do passado. O bom amigo é quem eventualmente no momento do desvio tenta te avisar desse desvio, coisa que eu fiz e provei minha independência e que eu não tenho rabo preso naquele momento. Agora, é natural que na medida que você vai amadurecendo e seu foco profissional muda, eu estou focado agora em realmente recuperar, reconstruir aquela coalizão vencedora de 2018 e o grande responsável, talvez, um dos grandes responsáveis por essa articulação política que pavimentou eu conquistar a legenda para disputar o governo do estado do Rio de Janeiro, que não é um feito banal, concorda comigo? Foi o próprio Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que as pessoas que se incomodam com as críticas do passado deveriam se incomodar menos do que o próprio criticado, né? A gente já está em excelentes termos e a minha obsessão é que a direita possa voltar a Brasília para a gente poder fazer o enfrentamento que a gente precisa. Porque você pode esquecer tudo isso que eu falei aqui no nosso plano de segurança Sai Fuzil Entra Brasil, passa necessariamente por um concerto de forças com PRF, PF, Receita Federal, eventualmente Forças Armadas, Ministério de Defesa. Então a importância da gente ter um alinhamento político e ideológico é primordial nesse sentido. Então, você está deixando entender aqui que você e sua família conseguiu refazer as relações com a família Bolsonaro, tendo a figura do Flávio muito ajudando nesse diálogo. Sem dúvida. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você sabe que o candidato hoje do Flávio Bolsonaro ao governo do estado é o Douglas Ruas, né? Qual a sua opinião do Douglas Ruas, já que vocês estão disputando o mesmo eleitorado? Como convencer o eleitor de que o Douglas Ruas, que é o principal candidato do Flávio Bolsonaro, não é a melhor opção do que você? Ou seja, você é melhor do que o Douglas? O que eu vou falar agora aqui é informação, não é intuição, é uma constatação. Eu sei que a articulação do Partido Liberal do Rio de Janeiro para definir o nome para o governo foi totalmente atabalhoada e acabou redundando na escolha do então deputado estadual Douglas Ruas, né? O que eu posso dizer friamente é o seguinte: eu tive ao lado de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro no momento da alegria e da vitória, quando foi bem sucedido.
A direita que vence. A direita de 2018. Da gente lembrar que a gente não precisa ter político de estimação. Eu não quero adulação, veneração, eu quero cobrança, fiscalização, resultado. Eu estou montando uma equipe de gente altamente gabaritada, que já estava completamente cansada, divorciada, repelida pela política, enquanto é só você olhar o meu entorno e as minhas companhias. Eu estou com a perspectiva concreta de ter a maior potência militar bélica do planeta para nos ajudar a fazer revolução tecnológica na segurança, na saúde, na educação. Quem que ele tem do lado? Márcio Canela? Preso? Na sarjeta, mais um aí na desonra, agora com tornozeleira eletrônica zigue-zagueando ali pela Baixada. O Rodrigo Bacelar, mofando num presídio federal, prestes a fazer uma delação que vai jogar mais uma Hiroshima, mais uma Nagasaki no colo da velha política do Rio de Janeiro. Ele é o representante da sabor direita, né? Sabor direita. Então não basta se dizer de direita, não basta ali naquele patriotismo de fetiche se revestir numa bandeira do Brasil, vou colocar uma camisa da CBF e por isso realmente ser o representante de Deus, pátria, família e liberdade. Aquele slogan que cala fundo, esses quatro valores calam fundo no coração do brasileiro. Eu acho que esse contraste vai ficar muito, muito claro quando a eleição começar e pode ter certeza. Basta ver que o PL agora está batendo cabeça desde da renúncia, da cassação, das 2 buscas e apreensão em cima do ex-governador Cláudio Castro e também agora, mais recentemente, em cima do Márcio Canela, encontrado com um fuzil dentro do carro, Alexandre de Moraes prende, depois solta, mas também já entrou na sarjeta da desonra. Se fosse só o fuzil, né, André? Mas foi só o fuzil. Esse esquema bilionário de lavagem de dinheiro à torta e à direita em todos os postos de gasolina aí, da Baixada, que de alguma forma e os malotes, você viu o malote de dinheiro empilhado também ali nos endereços? 900 mil reais em dinheiro espécie. Dinheiro com espécie nessa altura do campeonato, minha querida Renata Paquetto. 1 milhão e 100 de relógio e acho que não sei mais quantos milhões de carro. É o retrato perfeito da elite política corrupta do Rio de Janeiro que se deslumbra com poder, ou que vê o poder como fonte de enriquecimento pessoal. Não basta se dizer de direita, tem que ser direito. Então, da mesma forma que eu sempre fui contra ser politicamente correto, que também essa esquerda Nesquik, infantiloide, muitas vezes essa esquerda lacradora acaba contaminando os centros acadêmicos, as redações jornalísticas e que fazem também da imprensa, da academia, da classe artística sendo inimigos do enfrentamento que precisa ser feito para a gente reconquistar a soberania e a paz para os mais pobres e oprimidos que eles dizem defender. A justiça social, né? É a justiça social dada pelo fuzil. Quem é que vai ter a moral para poder fazer reorientar as forças políticas, trazer a autoridade de volta? É alguém com o rabo preso quilométrico como candidato do PL no momento, que com essa companhia maravilhosa no entorno dele? Você pode ter certeza que é questão de tempo até esse contraste ficar escancarado e eu provar por A mais B que não tem coalizão com um prefeito de interior e realmente vai ser o povo contra os bandidos dessa vez, pode ter certeza. André, uma questão que o Partido Novo defende o Estado mínimo, né? Acha que tem que enxugar a máquina, que, né, teorias keynesianas, teorias aí de Adam Smith, ou seja, o Estado mínimo interferindo, poupando os recursos do Estado ao máximo e entregando ao capital, ao comércio e à indústria de maneira geral, a gestão. E aí, como é que relativiza isso? Porque, por exemplo, a questão da segurança pública não dá para a gente falar de Estado mínimo. A questão da saúde pública também é bem delicada a gente falar de Estado mínimo. Como é que equaciona essas teorias que o Novo defende para a realidade do Rio de Janeiro, ainda mais uma realidade que você mesmo já falou, a saúde é sofrível em todo o Estado, a gente está precisando melhorar a saúde. Como melhora a saúde cortando da saúde? Ninguém falou em cortar da saúde, isso é só uma caricatura barata que a esquerda tenta fazer em relação a quem realmente está a fim de democratizar e universalizar o acesso à saúde e fazer uma saúde inteligente e que todo mundo possa finalmente realizar o seu direito. Porque no meu governo eu falo só por mim e falo pela minha trajetória, as minhas ideias e também respondo sim, ao contrário de todos esses politiqueiros que só querem a confiança sem critérios de vocês, eu respondo e quero ser cobrado pelas minhas falas, ações e eventuais omissões.
Então, no meu governo é muito simples. Não vai ser político mais que vai escolher quem vive e quem morre no estado do Rio de Janeiro. Não, hospital não é curral eleitoral. Leito não é favor político. Fila tem que ser garantida de uma forma totalmente transparente e eficiente, porque saúde é direito, e direito não se negocia em gabinete político. É isso que a gente está vendo no Rio de Janeiro. É só, você realmente acha que os 17 milhões de fluminenses, todos eles sabem quem são os representantes, os deputados federais, o deputado estadual, o vereadorzinho, que vai de alguma forma cortar a fila para eles? Muitas vezes, na ausência de um sistema que tem o mínimo de integração, é o sistema mais descoordenado, burro e ultrapassado que existe. E essa burrice institucional, essa coisa arcaica, acaba gerando a mãe de Campos de Goytacazes ali, que está precisando de uma mamografia há 6 meses, a mãe de Japeri, que está lá há 6 meses. Aqui, o sujeito que está precisando de um tratamento oncológico para um câncer no pâncreas, que geralmente é uma sentença de morte aqui em Cabo Frio, que muitas vezes tem que, para fazer um tratamento de alta complexidade, tem que pegar o carro 3 horas para subir para Campos de Goytacazes, ou picar a mula por 2 horas num trânsito infernal para a região metropolitana. Então, a gente precisa ter um prontuário único. Eu vou criar o Código Vermelho da Saúde. E eu coloco muito simples aqui. Se você vê os avanços de telemedicina que a gente já teve, e também de regulamentação transparente, auditoria permanente, fila única, e isso tudo sendo regido, controlado por um sistema blindado, ali por inteligência artificial, do que tem de mais poderoso no planeta hoje. E a inteligência artificial já está cada vez mais universalizada. Até as pessoas mais simples, nas periferias, todo mundo tem um celular, todo mundo já tem um chat GPT, todo mundo já está fazendo os seus memes com a inteligência artificial. Já não é uma coisa muito distante ou parecendo muito inacessível. Pelo contrário, é o novo normal. Se o Brasil, que é o país, e aí eu falo até na questão de como o Brasil pode, e o Rio de Janeiro principalmente, pode ser uma potência nesse sentido, Renato, a gente tem que olhar friamente, o Brasil é um dos únicos, se não o único país do planeta que produz mais energia do que consome todo santo dia. E essa produção... Isso é curioso mesmo, né? A vastidão, a vastidão territorial que a gente tem plana também. Aqui, quando eu estava chegando para cá, hoje eu vendo toda a capacidade que a gente teria de fazer esses investimentos e trazer esses data centers que são a artéria carótida, central, nervosa, de ponto nervoso para o Brasil ter o fator X, o diferencial na guerra entre Estados Unidos e China. Do Brasil poder ter a soberania em inteligência artificial também. E eu tenho conversado com várias empresas mais poderosas do planeta Terra, que eu prefiro até a título do famoso... Tem algumas cláusulas contratuais, ou pelo menos iniciais ali de qualquer conversa com uma intenção futura, concreta, que você precisa preservar o nome e tal, mas pode ter certeza que se a gente conseguir trazer esses investimentos para a gente poder revolucionar e aplicar o que eles chamam de inteligência artificial soberana. É como se você pegasse isso, o primeiro contrato que foi fechado no mundo foi pelo governo da Coreia do Sul agora. Eles fecharam um contrato onde eles basicamente pegam o país inteiro, todos os estados da Coreia do Sul, todos os municípios e cidades da Coreia do Sul, e todos ali governados por um sistema central soberano, que não é a empresa que faz, e ela entrega depois de formatar com todas as especificidades, toda a realidade local, ela entrega a chave para o governo central tocar e realmente otimizar os serviços públicos. Então eu não aguento mais ver o Rio de Janeiro aceitando ficar agachado por essa imagem que foi forçado a ter de si, como um Estado abandonado, largado, esquecido, que está fadado ao fracasso, que está no século passado, que perdeu essa vontade de ser protagonista, que já foi em algum momento, um Estado que já lançou satélites no passado, um Estado que deveria ser governado com a ousadia de Dom João VI, um Estado que lançou canções eternas, um Estado que tem a maior beleza do Brasil, uma geografia abençoada por Deus e bonito por natureza. Então, muito além de uma admiração geográfica nossa, a gente precisa necessariamente valorizar o que tem de mais diferenciado aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu não vou recuar 1 centímetro antes da gente poder fazer o básico funcionar bem feito. Então, toda a UPA, toda a clínica da família, todo o hospital estadual, todos os equipamentos públicos de saúde, eu não quero mais ver alguém em Bom Jardim ter que pedir refúgio em Nova Friburgo. Eu não quero mais ver alguém em Cabo Frio tendo que passar por esse calvário até ter um mínimo de atenção. E você pode ter certeza que se a gente fizer o Código Vermelho da Saúde e também fazer inspirado no que o governo de São Paulo fez, que estava com uma fila
quilométrica do tamanho da ponte Rio-Niterói, de 485 mil exames de ortopedia, desde até oncologia de alta complexidade, tratamento ali de oftalmologia. 485 mil exames foram feitos em 83 dias, com convênios entre o Poder Público, o Governo do Estado de São Paulo, também com a rede privada, a rede filantrópica, nos horários noturnos. Você lembra aquele corujão da saúde? Sim, sim. Pô, isso foi sensacional. E como é que a gente não consegue aplicar isso a nível estadual aqui no Rio de Janeiro? Fora criar novos hospitais. Eu, ao contrário do candidato do PL, fui lá, e a minha palavra é a coisa mais sagrada que tem. Porque eu também tenho... Eu aprendi desde cedo, Renata, que meu pai ficou igual um zumbido no meu ouvido. Filho, nunca tenha medo da morte, tenha medo da desonra, tá? A desonra é a pior coisa que tem. A maior desonra que tem é você trair a sua própria palavra, prometer o impossível, prometer terreno na lua, igual todos eles estão fazendo. Então é o seguinte, o Hospital Rocha Faria, por exemplo, está lá, tendo que desde o quilômetro 32 de Nova Iguaçu, toda aquela área lá também de Jacarepaguá, Pechincha, Freguesia, Curicica e Taquara e toda a região da Zona Oeste tendo que pedir refúgio ali, pessoal de Santa Cruz, ali no Rocha Faria, em Campo Grande, que tem pouquíssimos leitos para poder atender aquela demanda de mais de 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, a gente precisa criar, e vou criar, mais um hospital de alta complexidade ali em Campo Grande e também ali nas imediações, provavelmente em Santa Cruz, e a gente vai trazer realmente soluções de verdade e ter respeito e vergonha na cara, respeito com o cidadão que mais precisa. Bom, então, pelo menos no que diz... O candidato do PL foi perguntado a mesma coisa. Será que ele falou? Não, veja bem, ficou igual um lambari. Ficou igual um lambari. Ficou igual um lambari. A imitação do lambari foi ótima. Precisa, então, aqui vai ser reto, direto, mesmo se for para te dizer o que você precisa ouvir ou o que está acontecendo errado. Sem ser o dono da verdade. Ter muita humildade. Não vai envolver a saúde. Mas não é Estado mínimo. Isso aí é uma caricatura, um espantalho criado pelos setores acadêmicos da esquerda que por muito tempo tem feito a doutrinação curricular para, de alguma forma, criar o empresário como malvadão, colocando sempre o empresário nas novelas como o capitalista sem coração. Isso também tem uma infiltração cultural, isso é uma caricatura que não se sustenta a um peteleco, não se sustenta a um segundo de escrutínio real do que representa o Partido Novo. Você falou de um jeito que me lembrou o Ciro Gomes, sabia? Repare bem, minha querida, pera lá só um pouquinho. Você fica tentando criar essa ficção neoliberalóide para cima de mim. Pera lá só, a gente precisa... O Estado forte não é Estado grande, o Estado forte é um Estado que sabe o que ele precisa fazer, sabe onde precisa treinar, sabe quais músculos ele precisa treinar na segurança, na educação, na saúde, no transporte, na mobilidade, mas não precisa também ficar botando milhões e milhões de dinheiro do contribuinte para Roquete Pinto ficar tocando música de violino à noite. Espera lá só um pouquinho. Ou você acha que eu não vou cortar esse desperdício? Espera lá só um pouquinho. Esse é o Estado forte que eu quero no Partido Novo. Tá? Deixa eu ver aqui, a Jaque foi pra rua ouvir a população. Eu quero pra gente encerrar nossa entrevista, porque a gente está em pré-campanha, tem muita pesquisa soltando por aí, mas eu tenho certeza que muita gente não definiu nada ainda. O número de indecisos está absurdo. Jaque, vamos ver, nas ruas está como? Sente o clima. Calma aí. Cadê você, Jaque? Me traz sua voz pra cá que eu não tô ouvindo você, Jaque. Eleições 2026, que já começaram a movimentar o cenário político em todo o estado do Rio de Janeiro. E a nossa equipe já está aqui nas ruas para saber se a população já sabe em quem pretende votar para governador. Confira agora a opinião dos moradores. Meu nome é Leila, eu moro aqui no bairro do Vila Nova, aqui em Cabo Frio, e eu já escolhi meu candidato a governador. Já tá certa? Aham, já tá certa. E falta um tempo, é só em outubro, mas já tá certa. Não vai mudar de opinião? Não vou mudar, porque a gente tem que pensar bem antes, né? Ver a história de cada candidato, saber se ele fez alguma coisa pelo povo, saber se ele tem pretensões para fazer coisa, a história política dele, se ele não tá sujo, não tá respondendo processo, né? Eu pesquisei bem, porque é o futuro, né? Para mim, não. Né, assim, pode ser para mim, mas é como eu já tô professora, né, já tô me aposentando, mas para os jovens que a gente tem que sempre pensar no futuro do nosso estado. Eu sou Carlos Henrique, eu sou morador do bairro Jacaré e eu ainda não sei o meu candidato para governador do estado. Mas já está estudando as propostas? Olha, eu tenho uma linha de raciocínio que eu gosto, mas eu não sei se eu vou ter um candidato dessas minhas linhas de raciocínio. Vamos dizer que eu tenho estudado um pouco de política.
Está analisando o seu candidato. Tô Está analisando os que já se candidataram, os que estão por aí pré-candidatos. Por hora acho que a nossa situação de governo de estado é complicada, né? Então, não sei se os candidatos que vão surgir estão os mais alinhados a o que eu acredito de ser uma solução. Oi, Stephanie, fala pra mim, você já tem seu candidato a governo do estado? Ainda não. Tá analisando proposta ou analisando alguém? Já pensou no nome de alguém? Também não. Não sabe mesmo em quem votar? Não. Eita, mulher, e como é que vai fazer quando chegar em outubro? Não sei também. Olá, sou o professor Tardelli, já tenho o meu governador para o estado do Rio de Janeiro. Decidiu assim em cima da hora, pesquisou? Como foi a pesquisa para saber e ter tanta convicção no seu candidato? É um grupo político que eu fui direcionado para isso, então eu já tenho o meu candidato já. Então em outubro já está certo. Certíssimo, é só apertar. Entre turistas e moradores aqui da cidade, o pessoal parece estar mais certo do que os outros pré-candidatos a deputados, senadores. O pessoal está mais certo, tanto para governador quanto para presidente. Que eu bato um papo com todo mundo, quero saber de tudo. Estou voltando aí para os estúdios. Renata. Obrigada, Jaque, muito obrigada. E aí, André, você viu que tem gente aí que ainda não sabe em quem votar. Você tá aí nessa busca, né, desse eleitor aí que não conhece você. Você é um dos candidatos novidade no cenário do xadrez político do estado do Rio de Janeiro. E tem muito campo aberto ainda aí, né? Eu acho que o maior testemunho disso vamos tomar aqui, tem que sempre ter aquele pezinho atrás assim, porque a gente tem vários exemplos aí, Renato, também de pesquisa aí que acabaram flopando e dando com os burros na água na hora do vamos ver. Então pesquisa não necessariamente é um termômetro fiel da realidade. Porém, se a gente for tomar aqui como um balizador, a gente vai ver que realmente de 70% a 75%, a depender da pesquisa, não fazem a mais nada, nem a menor ideia, não fazem ideia de quem votar. Se eu fosse o ex-prefeito Eduardo Caos, que está 4 mandatos, 14 anos como prefeito do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, 14 anos que Hugo Chávez foi presidente da Venezuela, alguém que está 32 anos na política, ao mesmo tempo que Fidel Castro foi presidente de Cuba, eu estaria com meu sono intranquilo se nessa altura do campeonato, com 95% a 100% de conhecimento universal das pessoas sobre quem eu sou e o meu trabalho, e a região dos lagos, que é um povo ordeiro, temente a Deus, tem Deus no coração, um coração verde e amarelo, que são pessoas que valorizam realmente a família como a célula central, para a gente zelar e poder realmente viver essa experiência enquanto sociedade, passa necessariamente por ter esses bons valores aqui, pessoas evangélicas, neopentecostais, pessoas que realmente têm a fé como um direcionador da vida, como é o meu caso, sabem muito bem as alianças que o ex-prefeito Eduardo Caos tem e que ele representa essa fanfarronice cosmopolita da capital que acha que vai vir aqui e ficar falando aquelas mesmas abobrinhas de sempre, né, porra? Não, que você sabe que a região dos lagos mora no meu coração. Você sabe que a região dos lagos, né? Região dos lagos aqui, que tem Silva Jardim, Rio das Ostras, aqui de região dos lagos. Mal sabe ele, eu tenho certeza que no fundo ele não sabe que Silva Jardim e Rio das Ostras, apesar de terem o meu coração total, são da Baixadas Litorâneas, que é diferente de região dos lagos. Eu sei que região dos lagos e Baixadas Litorâneas não é a mesma coisa. Mas eu acho que região dos lagos tem isso aí então, situação foda pra cacete, né, porra, foda. Mas é só para dizer o seguinte, com toda a seriedade, eu estaria com sono intranquilo se eu fosse ele, porque nessa altura do campeonato ele só tende nas pesquisas a corroer, enquanto os outros candidatos, na medida que são mais conhecidos, sobem. Eu sei que não vai ser uma disputa. Está indefinido ainda para o Estado. Com certeza. E eu vou ser surpresa dessa eleição. Está confiante, André? A cada dia que passa, cada vez mais. Porque eu não vou negar aqui, não tô aqui querendo vir de pavoneio, posar de herói, não, juro. É vendo a resposta que eu tenho tido nos rincões aqui do Rio de Janeiro e em todas as frentes. Como eu tô vendo que cada vez mais as pessoas que... Eu faço até um exame de consciência aqui, porque o tempo realmente é curto e eu preciso protagonizar momentos que vão furar a bolha e fazer com que o meu nome seja conhecido. Que eu seja capaz também de
traduzir essa minha estratégia de comunicação para o maior número possível de pessoas. Agora, a primeira oportunidade vai ser em breve na tela da Band, no dia 9 de agosto, primeiro debate. Ali a gente vai diferenciar os homens dos meninos. E ali estou pronto para todo tipo de acusação que eles vão fazer, mas uma coisa é certa, eu não faço parte dessa elite política corrupta que destruiu o estado do Rio de Janeiro, que normalizou o absurdo de você ter que ter um celular reserva, o celular do bandido no bolso, de você ter que olhar sempre por detrás dos seus ombros, achando que você pode ser a próxima pessoa a ir para a vala. O único que ainda não achou normal a naturalizar, por exemplo, uma adolescente que me pega pelo braço ali no calçadão de Nova Iguaçu, ali a principal rua da Baixada, possivelmente, me dizendo que a sala dela, além de parede descascando, tem um ar-condicionado que sai ar quente e também um mofo horroroso, com aquele cheiro pungente ali, pesado de mofo, que também fica gerando, nas regiões ali próximas, um poço para a proliferação de dengue e de tuberculose, que até nesse momento a gente lembra das campanhas contra a dengue. Vai nessa se a gente for continuar desmerecendo o que a gente está vivendo. Então, esse retrato de esculacho estrutural aconteceu por conta de todos eles que vão estar naquele palco ao meu lado, e eu vou fazer muita questão de não só denunciar, mas também propor o resgate do Rio de Janeiro. O povo, vocês aí, eu só quero ser o mensageiro de vocês, só. Talvez um mensageiro improvável para muitos, eu entendo. Ah, mas eu sou humorista. Eu boto... mas o Zelensky estava me lembrando aqui, seu assessor, que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele começou a carreira dele como humorista e hoje é um presidente, aliás, muito mal-humorado. Ele ri muito pouco e não faz mais nenhuma piada. Eu juro por Deus que essa roupa verde militar aqui não foi para imitar ele, não. Mas, cara, assim, claro que cada caso é um caso, mas acho que ou não é, Renato Ivini, que o maior líder militar de um exército de resistência hoje no planeta Terra, que quando houve a invasão das tropas russas ali na Crimeia, no Donbás, no leste europeu, quando o governo Biden, na época, ofereceu uma carona para ele picar a mula da Ucrânia, ele falou, não, eu não quero uma carona, eu quero munição. É exatamente os termos que a minha conversa está sendo tida com os Estados Unidos nesse momento. Enquanto, provavelmente, o candidato do PL, o candidato da esquerda, o candidato do PT, Eduardo Caos, e o candidato do PL, estão conversando ali com os caciques partidários, os politiqueiros, os cabides de emprego, os correligionários ali mamando realmente todo tipo de cargo para poder fazer realmente institucionalizar o que eles já fizeram, né? Essa montanha de dinheiro por fora, por dentro, por cima, por baixo, com compra de voto, muitas vezes ali em áreas conflagradas, dando um Nike Shocks em troca do voto, muitas vezes dando um saco de cimento em troca do voto. Então, a nossa resposta, o dedo do meio contra tudo isso que foi normalizado no Rio de Janeiro, vem no dia 4 de outubro e eu pretendo ser esse dedo do meio. André, a gente tem um quadro aqui chamado Like, Dislike, que você vai dar um like para alguma coisa e um dislike na sequência, tá? Antes eu queria trazer aqui uns comentários. Vamos para cima, meu governador falou ao Arnaldo Baltazar dizendo que é reset total no Rio de Janeiro. E também o Luiz Saudade disse que a política velha arrebentou com a confiança do povo. A política é um mal necessário. Vamos de político novo, André Marinho, futuro governador do estado do Rio de Janeiro. O carrapato não pode ser maior do que a vaca, disse ainda o Arnaldo Baltazar. Vini, bota a vinheta aí, que eu quero saber do André, para quem que ele vai dar o like e o dislike. É da sua cabeça. Eu vou justificando ou jogo rápido? Jogo rápido, tá, se você quiser justificar, uma justificativa bem curtinha. Vamos lá. Olho no lance ali, atenção. Atenção para o top de 5 segundos. Like e dislike. André Marinho, para quem vai ser o like, ou para o que vai ser o like hoje? É um like para qualquer coisa? Fica livre. Achei que você ia me dar uma lista de uma pessoa. O like de hoje. Olha, o like de hoje. Jesus amado. O like de hoje vai para dona Neuza Teodoro. Quem é a dona Neuza Teodoro? É quase uma segunda mãe para mim, que enfim, trabalha comigo desde que eu usava fralda. E infelizmente a mãe dela faleceu. Mais um exemplo de uma tragédia aí que acaba acontecendo por falta de acesso a leitos minimamente
razoáveis ali para tratamentos um pouquinho mais complexos. Uma tragédia aí que a gente teve que segurar nos últimos dias. Sei o sofrimento que ela, o Gustavo, a Carla estão tendo que passar, mas sem ela eu não estaria aqui hoje. E aí o meu like de gratidão eterna por tudo que ela fez ao longo desses 31 anos vai para a dona Neuza, que é um anjo na terra. Que lindo. Ficou emocionado ao lembrar da dona Neuza aí. Dona Neuza, um beijo carinhoso para a senhora, hein? Agora, dar like é fácil. Ou é mais fácil dar o dislike? Tudo na vida é mais fácil destruir do que construir. É muito mais fácil tacar pedra na vidraça do que ser a vidraça. Né? Então, com você, para quem vai o dislike? Dislike, naturalmente, vai pro cascateiro oficial do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Caos, e tudo que ele representa, né? Por detrás daquele chapéu de Zé Pilantra e aquela fachada de bom gestor que tem endividado até a alma a prefeitura, ele vem à região dos lagos aqui para prometer que em um ano eu já estou botando a Madonna aqui lá em Búzios para poder estar cantando. E vem de novo com essa política de pão e circo, porque ele é o maior representante dessa mentalidade que acha que basta uma grande festa para todo cidadão carioca esquecer os problemas do dia seguinte. E é exatamente essa, você vai anestesiando o povo aos poucos. Não estou dizendo que é lógico que é importante ter uma agenda cultural agressiva para poder valorizar o Rio de Janeiro, mas o resto que a gente tem visto é um retrato de abandono. As cenas que a gente vê dos moradores de rua empilhados ali um atrás do outro, ali na central do Brasil, um ponto também histórico, central não à toa, até no nome, que a gente vê também esse abandono desregrado, porque uma cidade, um estado ou um país, Renata, só se torna violento se antes ele tiver sido abandonado. E você pode ter certeza que para a gente ter visto esses continentes narcoterroristas monstruosos na Maré, com gente trabalhadora, escravizada, honesta que está lá, no Alemão, na Penha, enfim, tudo isso foi por causa de uma política omissa, fraca, que foi cedendo espaço para isso. Então não vai ser mais essa fórmula que ele acha que está resolvida, para de alguma vez, só com confete, com maquiagem, passando batom no porco, ele achar que de alguma forma ele vai enganar o povo do Rio de Janeiro, que já rejeitou ele em 2006, rejeitou ele em 2018, dando um pé na bunda dele. E podem acreditar, se eu pudesse ser o dedo do meio para a classe política que trai a confiança de vocês e o meu pé direito aqui ser o que vai dar o chute no traseiro do Eduardo Caos, eu estou à disposição e pode ter certeza que vai doer. Muito bom, esse é o André Marinho, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Participou aqui da nossa entrevista, está apenas na pré-candidatura. Vamos que vamos, minha querida. Se já estiver em candidato, aí você volta aqui quando estiver em candidato, tá bom? É só, esse aí, o candidato da direita que vence, que tem Deus no coração, a direita honesta desse Rio de Janeiro é André Marinho, tá ok? Douglas Ruas, de direita? Como é que é? Vagabundo, essa patifaria! Não pode falar palavrão não, presidente. Eu vou voltar, a dona Michelle tá me esperando ali, com licença. Bora. Eu vou sair rapidinho pro intervalo pra me despedir do André e você não sai daí não, até já. Quer presentear aquela pessoa especial? Aqui na Toque de Amor você encontra lindos presentes. São variados.